Pessoal, Cláudio Potter, fisicorredor. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre ombro. Ainda hoje as pessoas, às vezes por alguma crença antiga, acreditam que não seja muito bom fazer atividades com os braços acima da altura dos ombros. E hoje eu vou desmistificar um pouco isso para que vocês consigam destravar essas crenças e fazer, até se arriscar um pouco mais em movimentos, porque às vezes você, ao contrário do que você pensa, você pode ter dor por não usar esses movimentos muito e criar rigidez nos seus ombros. Eu vou explicar isso com mais calma, mas aproveita já para curtir o vídeo, encaminhar para as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo e seguir o canal, ativa o sininho para ajudar também o canal a crescer. Então eu vou falar um pouco de ombro hoje e a ideia é entender que o ombro é uma articulação que tem muito movimento e caracteristicamente, uma articulação que tem muito movimento, ela naturalmente vai ser mais instável. A natureza dela em relação, por exemplo, ao joelho. É uma articulação muito diferente do joelho. O joelho tem muito menor mobilidade, porque mesmo o cotovelo, muito menor mobilidade, mas é uma articulação mais estável. Então, é característica de cada articulação. O ombro tem essa característica, tanto que é muito mais fácil acontecer uma luxação do ombro, ou seja, dele sair do lugar, dele se deslocar, perder o segmento articular, do que outras articulações do corpo. É a articulação, uma das mais comuns de acontecer isso. Já deve ter visto em vários esportes acontecer isso e também, por conta disso, é muito fácil e aliviante colocar de volta no lugar. Mas é importante entender que, por ser uma articulação com muito movimento, a gente não pode ficar restringindo muito o movimento dessa articulação, senão com o tempo ela vai acumulando rigidez, porque o que não é utilizado no nosso corpo a gente vai perdendo. Então, se a gente não faz muitas atividades com os braços para cima, a gente vai perdendo mobilidade. Não é só a mobilidade do ombro, a gente perde inclusive a mobilidade das vértebras dorsais, dessas vértebras dessa região dorsal. E isso faz com que fique mais difícil também levantar o braço, porque toda vez que a gente levanta o braço, a gente tem que fazer uma extensão dessa parte da coluna. Então é muito importante que a gente mantenha toda a mobilidade das articulações em volta do ombro, inclusive da escápula, que faz parte do ombro, né? A escápula é a parte triangular aqui de trás, que se articula com o osso do húmero, com a cabeça do húmero. E isso faz com que esse osso triangular aqui atrás se movimente em toda a amplitude dela e não perca esse movimento, que à medida que a gente vai restringindo os movimentos e ficando com os braços para baixo o tempo inteiro em atividades que vão acumular rigidez, como digitação, direção, são atividades mais tensas, a gente vai perdendo esse movimento e isso faz com que comece a acontecer impactos na articulação, comece a acontecer algumas dores tensionais por rigidez, porque os músculos vão ficando mais rígidos também. Não é só a articulação que fica mais rígida, os músculos ficam mais rígidos. Então, a minha dica aqui hoje é que a gente retorne um pouco para o que os nossos ancestrais faziam. Então, os nossos ancestrais, naturalmente, faziam atividades com os braços lá em cima. Eles pegavam uma lança, por exemplo, e faziam um movimento de arremesso para caçar animais. Então, esse movimento de arremesso era muito comum entre os nossos ancestrais. E à medida que você tem dor nesse movimento, é lógico que você não vai forçar contra a dor, mas dá para ir reconquistando os movimentos para que eles retornem. Então, uma das opções que eu faço, que eu uso muito com os meus pacientes e tem muito resultado, é ir trabalhando no espaldar, que tem em qualquer parque hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, você encontra em qualquer parque esse espaldar e reconquistando esse movimento. Então, à medida que a gente está aqui segurando no espaldar, qualquer movimento de agachamento que eu faça, o meu braço vai ficar mais elevado em relação ao meu tronco. Eu já estou favorecendo esse ganho de amplitude naturalmente. E como eu faço força na volta, eu não tenho o problema, porque muitos pacientes referem que até conseguem levantar o braço, mas sentem dor na hora de desacelerar o movimento, de descer, que é difícil, é dolorido. Então aqui você favorece, nesse caso, a subida do braço, deixando fluir naturalmente o movimento, e a descida do braço fazendo a força com os seus próprios músculos para ajustar a articulação. E à medida que ficar fácil, a gente consegue como se fosse escalando o espaldar e ganhando mais amplitude. E quando vai ficando mais fácil, a gente pode brincar de escalar, inclusive.
o espaldar, fazendo movimentos de elevar o corpo em relação ao espaldar para trabalhar realmente o movimento da escalada em várias posições diferentes, inclusive lateralmente a gente consegue fazer essa brincadeira de movimentação lateral. Isso eu tenho feito com muitos pacientes, tenho trabalhado muito com esse conceito dos meus pacientes, tem ajudado muito em vários processos de impactação do ombro, por dor, por compressão do manguito rotador, que é o tendão que passa aqui no meio do ombro, e favorece muito a reconquista de ganho de força dos braços, porque como a gente usa muito pouco hoje os braços em atividades de força, a gente usa muito mais os braços em atividades de precisão, a gente acaba tendo uma característica que é muito comum hoje para o ser humano, de forma geral, se a gente falar na maior parte da população, de perda de massa muscular, tanto nos ombros, como nos braços e nas mãos. Nossas mãos são muito fracas hoje, comparado com os nossos ancestrais, porque a gente faz muito pouca atividade de força com as mãos. Então aqui é uma forma da gente recuperar um pouco dessa força dos membros superiores para recuperar, de forma geral, a motricidade, a atividade desses músculos e dessas articulações dos membros superiores como um todo, não só dos ombros. Então você vai ter um benefício geral. E, além disso, vai favorecer muito o processo de ajuste postural, porque toda vez que você faz isso para elevar o seu corpo, você está favorecendo a ativação dos músculos posturais de autocrescimento. Então também tem esse ajuste dessa musculatura de ajuste postural, que é muito bom no sentido de facilitar esse ganho do autocrescimento, que favorece muito também a coluna, tá bom? Então, esse é o vídeo 11, a gente fica por aqui, direto de São Paulo essa semana, então os vídeos vão ficar um pouquinho diferentes, mas vão ser filmados aqui na clínica, e amanhã tem o episódio 12 aí dos 100 vídeos em 100 dias, desafio 100 vídeos em 100 dias. Até amanhã.